Oi pessoal, tudo bom? Tudo bom para todos vocês que me seguem aqui pelo canal do YouTube, né? O vídeo de hoje, ele é um ponto da minha reflexão já faz um bom tempo, né? Até já falei um pouco sobre esse tema com meus alunos em sala de aula, meio en passant, mas hoje eu resolvi a gente tratar um pouquinho sobre isso e fazer um diálogo, né? Hoje, quantas habilidades ou quais habilidades a gente tem que desenvolver para ser um profissional muito bem sucedido? Lembrando que sucesso é muito relativo, cada um de nós vai ter ali uma perspectiva e uma ideia do que é sucesso, mas a gente precisa ter algumas habilidades para que a gente consiga se inserir muito bem dentro desse mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Então o tema do nosso vídeo de hoje é: você sabe o que é hard skill e soft skill? Se você não sabe ou se você está curioso, continua aqui no vídeo comigo. Se você não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve aqui no canal do YouTube, assina o sininho das notificações e fica com a gente, porque a nossa conversa de hoje está muito legal. E aí, a pergunta que eu fiz foi: você sabe o que é hard skill, soft skill ou people skill, né, como alguns autores e autoras gostam de chamar? Pois bem, para que a gente possa ser hoje cada vez mais bem-sucedido e consiga entrar bem no mercado de trabalho, é necessário que a gente desenvolva algumas habilidades. E aí, essas habilidades, elas estão demonstradas em dois tipos. Eu vou botar duas espécies na realidade de habilidades diferentes. Uma delas é o hard skills, né, que é a habilidade ou desenvolvimento intelectual. É muito comum na nossa vida acadêmica, na nossa vida ali de graduação, seja a graduação que vocês façam, né? Eu estou falando aqui, fazendo um corte, por exemplo, a graduação de Direito, mas graduação de qualquer área, de qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. É muito comum que a gente fique muito focados e focadas no desenvolvimento do nosso currículo, que são habilidades de hard skill, né? A possibilidade que a gente tem de desenvolver a nossa intelectualidade, né? De desenvolver ali o nosso currículo, né? Ter uma boa formação do ponto de vista técnica e desenvolver ao longo ali da graduação, ao longo da faculdade que a gente faça, focar única e exclusivamente nessas habilidades técnicas. Óbvio que ter densidade técnica, aprofundamento científico, um bom currículo para ter uma boa apresentação profissional é importantíssimo. E é óbvio que é um diferencial nesse mercado de trabalho também muito competitivo e muito inflado, a depender da carreira profissional que vocês sigam aí dentro da graduação de vocês ou que queiram seguir dentro da perspectiva de carreira profissional que cada um de vocês estejam ali no caminho de trilhar ali no ambiente da graduação. Então, por exemplo, no direito, onde a gente tem mais de 1 milhão de advogados no Brasil e a gente tem um mercado realmente muito competitivo, é natural que dentro da perspectiva das carreiras jurídicas nos foquemos muito do ponto de vista de hard skill, de desenvolvimento intelectual, né, de habilidades curriculares, então fazer cursos de extensão, projetos de pesquisa, publicação de artigo científico em revista, participar ali da escrita de um livro coletivo, participar de congressos e investir muito do ponto de vista dessa habilidade técnica, daquela carreira profissional que você quer efetivamente seguir e focar ali, ficar muito dentro do ambiente da graduação, focado no hard skill, nesse desenvolvimento do intelecto, que é muito importante também. Só que hoje, a gente refletindo diante de um mercado de trabalho cada vez mais complexo, cada vez mais competitivo e que nos propõe ou nos apresenta na realidade problemas cada vez mais complexos, e dentro dessa complexidade vão existir também a possibilidade de apresentações de soluções cada vez mais complexas e que a gente não terá fórmulas pré-definidas para resolver esses problemas. É necessário que no nosso processo de formação profissional, para além de desenvolver a hard skill, né, que é a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade técnica e trabalhar muito o nosso currículo do ponto de vista de tecnicidade, é muito importante
tão importante, ou às vezes mais importante também, que a gente desenvolva outras habilidades, que são habilidades denominadas de soft skills, né, que são habilidades humanas, emocionais, e o que alguns autores e autoras hoje chamam de people skill, porque soft é algo muito suave, é como se fosse algo muito suave, né, muito leve. O hard é algo muito racional, muito endurecido. Então, quando a gente trabalha muito na perspectiva do hard skill, dos estudos constantes, do desenvolvimento técnico, da produção ali científica, né, para que você seja destaque no seu ambiente de carreira, é como se essas habilidades do hard skill ela fosse muito pesada, né, como se o estudo efetivamente ele desse trabalho, e ele dá efetivamente trabalho, mas fosse muito pesado. E quando a gente fala de habilidades relacionadas aos soft skills, que é algo mais suave, é como se o desenvolvimento dessas habilidades humanas elas fossem muito mais suaves, muito mais leve. E na realidade, quando a gente para pensar, os desenvolvimentos dessas habilidades humanas, elas em determinados momentos, em determinados contextos, em determinados indivíduos, elas são muito mais difíceis de serem desenvolvidas e afloradas do que as habilidades de hard skills, as habilidades técnicas. Então, muitos autores, eles costumam denominar hoje não de soft skill, que dá uma sensação de leveza, de algo mole, né, flexível, para trabalhar people skills, né? Características de desenvolvimento de habilidades pessoais, que a depender do contexto dão muito mais trabalho, né? Essa questão do autoconhecimento dá muito mais trabalho do que o próprio hard skill, né? Do que esse desenvolvimento intelectual. Então, para que a gente consiga hoje ser bem sucedido no mercado de trabalho, é necessário que a gente consiga desenvolver para além da hard skills, ou seja, para além do desenvolvimento técnico, é necessário que a gente desenvolva as habilidades humanas, o people skill ou soft skills. Ou seja, quais são essas habilidades humanas? Inúmeras. A habilidade de comunicabilidade. É importante que a gente consiga se comunicar bem, né? Comunicar falando numa linguagem acessível, simples, que aquele que está me ouvindo, né? O receptor ali da informação, o ouvinte, ele consiga efetivamente me entender. Então, principalmente no direito, onde as pessoas são muito acostumadas a falar muito bonito, palavras super rebuscadas, só que esse linguajar afasta a finalidade social do direito, que é para que o direito ele consiga atingir as pessoas, né? Ele faz parte da vida das pessoas. Então é necessário que a gente tenha uma capacidade de comunicabilidade, de falar simples, de falar claro, de falar de forma objetiva, para que as pessoas consigam efetivamente entender aquela nossa mensagem que a gente está nesse momento passando. Então a comunicabilidade é uma dessas habilidades de soft skill que a gente precisa desenvolver. Uma outra característica, uma outra habilidade, melhor dizendo, que a gente precisa desenvolver é a adaptabilidade, a flexibilidade, a possibilidade de nos adaptarmos a diversas situações distintas, sem ter resistência, ter a capacidade de nos adaptar, de ser flexíveis diante de muitas situações. Por exemplo, na pandemia, e a gente ainda está no meio da pandemia, nós tivemos que desenvolver habilidades de flexibilização, de adaptabilidade, de repente, por exemplo, eu que sou professora, de repente ter adaptabilidade, de adaptar ali um semestre totalmente presencial, rapidamente para um semestre dentro das disciplinas que eu leciono, digital, online, com aulas remotas. Então, essa capacidade de flexibilidade diante de situações adversas, ter a capacidade de se adaptar rapidamente a mudanças de situações inesperadas, é uma característica dos profissionais de futuro e que a gente precisa desenvolver. Muita gente tem muitas resistências à mudança e fica sempre com essa percepção de que as coisas iniciaram de uma forma e elas têm que ser sempre daquele mesmo jeito. E na realidade a vida ela é formada de contingências, né? Eu não sei necessariamente o que vai acontecer, então eu tenho que ter e desenvolver essa capacidade de adaptabilidade, de ser flexível diante de várias situações e nos adaptar rapidamente a uma situação que foi posta e que ela foi inesperada, e eu ter capacidade de adaptação e de solução, né, imediata, ou busca de soluções imediatas para essa nova situação que foi posta. Então, desenvolver essa capacidade de ser flexível, de ter adaptabilidade, é muito importante no ambiente corporativo, dentro de um mundo profissional cada vez mais competitivo.
Outras habilidades importantes dentro dessa perspectiva dos soft skills é primeiro, a habilidade de saber trabalhar em coletividade, saber trabalhar em grupo, né? Ter a capacidade de dialogar com pessoas diversas e saber que ninguém cresce na vida no ambiente profissional sozinho, nem sozinha. É necessário que a gente troque, é necessário que a gente tenha uma rede de relações e é necessário a gente ter a capacidade de sermos colaborativos e que a gente possa colaborar com as pessoas e consigamos assim trabalhar em grupo. É difícil trabalhar em grupo? Óbvio que é difícil, mas é uma das habilidades que a gente precisa desenvolver, né? Uma outra característica, uma outra habilidade, melhor dizendo, que a gente precisa ter dentro dessas perspectivas de soft skill, vejam que não são habilidades fáceis e que elas são até, na maioria das vezes, mais difíceis de serem desenvolvidas do que hard skills, do que habilidades técnicas científicas, né? Outras duas habilidades que a gente precisa desenvolver dentro dessa perspectiva do mundo cada vez mais competitivo é a habilidade de termos empatia, de nos saber, saber nos colocar no lugar do outro, ter empatia com o próximo, né? Desenvolver a escuta ativa, está ali disponível para ouvir a outra pessoa e saber nos colocar no lugar do outro. A empatia, Bauman inclusive diz muito bem isso, Zygmunt Bauman, ele diz, a empatia é uma das características mais inerentes ao ser humano e que com o passar do tempo as pessoas cada vez mais nesse mundo individualista vêm perdendo essa característica humana de ser empática. Então a empatia é uma outra habilidade de profissionais de futuro que a gente precisa efetivamente desenvolver, né, dentro dessa perspectiva dos soft skills. Né? E uma outra habilidade muito cara é a inteligência emocional. A inteligência emocional, para mim, é uma das habilidades mais difíceis da gente desenvolver, porque a gente precisa ter uma alta capacidade de autoconhecimento. E é necessário que a gente passe tempo com nós mesmas, em determinados momentos do dia ali sozinho, refletindo sobre nós, nos ouvindo, né, para que a gente consiga desenvolver, consiga primeiro ter o autoconhecimento, consiga escutar os meus pensamentos, consiga escutar o nosso corpo, os sinais ali do nosso corpo, consiga ter essa capacidade de autoconhecimento para que a gente possa desenvolver inteligência emocional, capacidade de resiliência, a capacidade de não desistir diante das adversidades, a capacidade de buscar soluções mesmo diante de situações difíceis. Então percebam, o soft skills é muito mais difícil em alguns contextos do que as habilidades de hard skills, do que as habilidades técnicas. Mas é necessário que nós, dentro do mercado de trabalho, como eu disse, muito diverso, com muitas possibilidades profissionais, principalmente nas carreiras do ambiente digital, que a gente consiga desenvolver muito bem os soft skills. Para você que está ainda na graduação, a depender da universidade que você faça, você tem muitas possibilidades de desenvolver os seus soft skills. Eu vou falar muito das instituições que eu dou aula. As instituições que eu dou aula, elas dão inúmeras possibilidades para os alunos desenvolverem os seus software skills. Então, por exemplo, se você está na graduação e tem a possibilidade de fazer monitoria, faça monitoria. A monitoria nos dá a capacidade de comunicabilidade, nos dá a capacidade de flexibilidade quando a gente está diante ali de uma turma com alunos diversos e de repente o aluno ou a aluna vai fazer uma pergunta que eu não sei, como é que eu consigo ter flexibilidade e adaptabilidade para responder ou me sair, né, dessa situação. Então a monitoria, ela nos dá uma possibilidade durante a graduação a gente desenvolver a habilidade de comunicação, a habilidade de flexibilização, de flexibilidade, a habilidade de adaptabilidade. Então faça monitoria. Se na sua instituição de repente tem projeto de extensão para trabalhar com comunidades, né, a universidade saindo dos muros e indo para a sociedade, faça projetos extensionistas, porque os projetos de extensão eles nos dão a possibilidade de desenvolver empatia, né, nos colocar no lugar do outro, nos vermos e encararmos situações adversas, completamente diferentes das nossas, né, que a gente sai do nosso espaço de privilégio e vai ali encontrar vivências e formas de vidas plurais, né, e a gente passa a desenvolver essa característica de ser empático, de nos colocar nos lugares do outro. Então há uma possibilidade também, através de projetos de extensão, desenvolver essa característica, outras habilidades dentro do soft skill. Se na sua universidade tem projeto de pesquisa,
faça projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa nos dá, para além do desenvolvimento hard skills, porque ele vai nos dar possibilidade de desenvolvimento e aprofundamento científico, mas ele também vai nos dar a possibilidade de trabalhar em coletividade, porque geralmente o projeto de pesquisa ele não é feito de forma individual, né? Vai ter um professor que vai fazer o trabalho e a professora que vai fazer o trabalho de orientação e provavelmente outros alunos ali. Então, dá a possibilidade de trabalhar em coletividade, em parceria, né, em saber ceder, em saber dialogar, né? Uma outra possibilidade que você tem de desenvolver soft skill também durante a universidade. E se seu professor, sua professora passa trabalho em grupo, e muitos alunos e alunas têm resistência ao trabalho em grupo, porque é chato, porque nem todo mundo está na mesma rotação, nem todo mundo tem a mesma responsabilidade, então muitos alunos têm resistência, e quando em algumas salas, quando eu passo trabalho em grupo, os alunos perguntam assim: professora, será que eu não posso fazer sozinho? E aí, quando eu penso no aluno, na aluna que diz assim: professora, será que de repente não é melhor fazer sozinho? É uma oportunidade que você está perdendo de desenvolver a atividade de trabalhar em coletividade, trabalhar em grupo, trabalhar diante de adversidades, trabalhar em grupo e tendo pessoas diferentes, com vivências diferentes, com tempos diferentes, nos dar essa habilidade de como é que a gente vai buscar soluções diante de horários e de formas e de responsabilidades diversas entre aquele grupo. E é necessário que a gente passe por essas experiências para que a gente possa desenvolver essas habilidades humanas. Porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, nem sempre a gente vai trabalhar sozinho. Aliás, na maioria das vezes a gente não vai trabalhar sozinho, nem sozinha. A gente nem sempre vai trabalhar com as pessoas que a gente gosta, que é amigo ou amiga. A gente vai trabalhar com pessoas plurais, né, que a gente muitas vezes não tem os laços íntimos de amizade, que a gente vai construir novos laços naquele ambiente profissional. Na maioria das vezes eu vou estar diante de situações adversas e que vão me colocar ali naquele momento em choque, né, para que eu possa ter a capacidade de me adaptar e buscar uma nova solução ou possibilidade de solução rapidamente. Então, por isso que é importante desenvolver os soft skills enquanto você está na universidade. A universidade dá várias possibilidades para que você desenvolva essas habilidades humanas. Então, não perde tempo, participa, faz parte do que minha amiga Pilar até denominou no livro dela, que é a Guia dos Juristas do Futuro, habilidades que você precisa desenvolver para ser protagonista da sua carreira. E depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre o livro de Pilar, falar nisso. Faça o que Pilar citou, na realidade, ela referenciou um outro autor que agora eu esqueci no livro, que é: jogue o jogo da escola, participe, vivencie, viva a experiência ali da universidade. E dentro da universidade há várias possibilidades de atividades que nos dão essa capacidade de desenvolver o software skills ou people skills. Muitas pessoas elas são contratadas inicialmente pelo seu hard skills, por essa capacidade de desenvolvimento técnico, por ter um bom currículo, mas rapidamente percebe-se que essas mesmas pessoas que têm essa grande capacidade curricular não têm desenvolvimento de habilidades humanas, e muitas vezes essas pessoas são demitidas ou perdem aqueles postos profissionais porque trabalharam muito no desenvolvimento do seu intelecto, mas esqueceram as habilidades humanas. Então, se você quer efetivamente ter sucesso na sua carreira profissional aí no futuro, né, desenvolvam esses dois eixos: hard skills, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento técnico, mas de forma muito profunda desenvolva as suas habilidades humanas, soft skills ou people skills, para que vocês consigam efetivamente equilibrar conhecimento técnico e habilidades humanas. Várias possibilidades vão se abrir no momento que vocês consigam unir aí o hard skills e os software skills. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o comentário para mim. Se você tem dúvida quanto a esse assunto, também deixa o seu comentário para mim. Em relação ao livro de Pilar que eu citei, o próximo vídeo vai ser um vídeo só específico falando sobre o Guia do Jurista do Futuro, da minha amiga Pilar Coutinho, professora lá da PUC Minas. Mas se você tem sugestões de vídeos, o que quer que eu fale aqui no canal, deixa aqui para mim nos comentários, e eu vou estar sempre aqui à disposição de todos e todas vocês para que vocês possam melhorar no ambiente da graduação e possam se desenvolver profissionais muito bem sucedidos, inclusive se você já está no ambiente do mercado de trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação e a gente se encontra em breve num próximo vídeo. Beijos no coração de todos e todas vocês.